Bom dia, crianças! Hoje nós vamos falar do capítulo 6, que vai explicar para nós a Terra por dentro e por fora, o nosso planeta. Quando não se sabia muitas coisas da ciência ainda, a mitologia greco-romana era utilizada para explicar alguns fatos. Então, por exemplo, Vulcano era o deus do fogo, e eles utilizavam essa mitologia, esse deus, para explicar, por exemplo, a ocorrência dos vulcões, que seria controlado por esse deus. Hoje, o que nós sabemos? Nós sabemos que dentro da Terra existem algumas características que eu vou falar aqui para vocês, mas nós sabemos isso por causa de cálculos e não por causa de experimentos. Nós não fomos lá literalmente verificar isso. Nós não conseguimos vencer ainda nem a camada mais superficial da Terra. E vocês vão entender isso. Por quê? Porque tem altas temperaturas, porque tem alta pressão, porque são condições que nós ainda não conseguimos lidar normalmente. A Terra, se você medir aqui do centro dela até a ponta, ela tem o que a gente chama de raio. Ela tem 6.370 quilômetros. E ela é dividida por áreas. Então, a primeira área que nós vamos falar é a crosta, que é essa área superficial. Imaginem uma bola de futebol e imaginem a crosta como se fosse a casquinha dessa bola de futebol. É a camada mais fina, envolve o planeta, é a mais superficial e é, portanto, nela que nós habitamos. Nós não vivemos dentro da Terra, nós vivemos na superfície dela. É como se nós andássemos nessa bola de futebol. Ela é irregular, tem locais que são mais finos e locais que são mais grossos. Então, no alto de uma cadeia montanhosa tem uma superfície mais grossa embaixo do que numa região mais baixa. E como ela existe em diferentes condições, né? Vamos pensar aí no deserto, numa área congelada, nós temos variedades nas formas de vida. Essa superfície ela está flutuando na camada que está abaixo dela, que é o manto. O manto é essa camadinha aqui, é como se fosse um mar dessa substância e a crosta na superfície flutua nela. O manto é a maior camada da Terra. Se você medir a extensão dele, ele tem 2.900 quilômetros de espessura e ele é dividido em duas áreas. O manto externo, que é essa região mais próxima da crosta, aqui, ó, mais próxima da crosta, e o manto interno, que é a região mais próxima do núcleo. O manto externo, ele é rochoso, com uma consistência pastosa, e o interno, ele é rochoso num estado líquido, porque ele tem maior pressão, maior temperatura. A temperatura aí chega a 2.500 graus Celsius. E dentro desse manto nós temos o magma. Na verdade, o manto é formado pelo magma, que são as rochas derretidas e diversas substâncias que ficam se movimentando ali dentro. O magma, se ele sair dessa região, ele forma o que nós conhecemos como lava dos vulcões. Então, aqui o nosso planeta Terra cheio do magma e aqui esse magma escapando, que é o vulcão, e aí formando a lava. Esse manto externo mais a crosta terrestre é conhecido como litosfera, e ele é dividido em placas tectônicas. Então, essa camada aqui é a litosfera, que tem as placas tectônicas. E por dentro temos o núcleo, também dividido em duas áreas, o núcleo externo, um pouquinho mais para fora, e o interno, mais para dentro. É a parte central da Terra, ele chega a 5.000 graus Celsius. O externo, ele tem níquel, ferro e silício no estado líquido. E o interno, ele tem níquel e ferro sólidos, porque a pressão ali é muito grande. E aí vem uma pergunta: podemos cavar um buraco na Terra e sair do outro lado? Não, porque nós teríamos que atravessar toda essa região que tem alta pressão, alta temperatura, e nós ainda não temos condições de sobreviver a isso. A litosfera, que é aquela camada mais externa que eu falei para vocês, ela é formada por essas placas tectônicas. Por enquanto,
se divide e se conhece essas 12 placas tectônicas e são como peças de um quebra-cabeça que flutuam no magma. Nós estamos aqui, ó, na placa. O manto está se movimentando, então essas placas se movimentam, elas se movimentam de 1 a 10 centímetros por ano e elas podem ter diferentes atividades, elas podem se afastar. Se elas se afastarem, elas podem abrir um buraco e daí a gente tem um vulcão e aí sai a lava. Elas podem se aproximar. Se elas se aproximarem, elas podem subir as duas para cima e formar uma cadeia montanhosa. Elas podem deslizar uma sobre a outra. Elas podem bater e formar um terremoto. E aí nós temos diferentes coisas acontecendo devido a esse movimento. Então a cordilheira, que foi duas placas que se encontraram e subiram. O terremoto, duas placas que se chocaram. O vulcão, um buraquinho que abriu e saiu a lava. O vulcão, pessoal, ele permite que saia a lava, né, o magma, cinzas e gases. Isso pode acontecer tanto no continente quanto no oceano. E quando esse magma ele se resfria, porque ele sai aqui fora e a temperatura é mais baixa, ele forma rochas. Então nós temos rochas formadas desse magma. Essa lava, ela pode chegar a ter 1000 graus Celsius, então enquanto ela está escorrendo, ela vai afetar os seres vivos que estão ali, ela vai aquecer as águas, ela vai alterar toda a região. Desses minerais e rochas, nós temos diferentes formações. Eu estava falando para vocês das rochas aqui do vulcão, mas nós vamos ver que existem outras rochas formadas de outros processos. Pessoal, só para terminar, um vulcão ele pode ficar inativo e depois de um tempo ele pode apresentar uma atividade. A fumaça e as cinzas dele, naquele momento, elas são tóxicas. Então, por que evacuar uma área que está com atividade vulcânica? Porque isso daqui vai intoxicar as pessoas. Porém, isso joga minerais no solo. Então, regiões que teve atividade vulcânica, eles são regiões mais férteis. Porque os seres vivos que ficaram ali foram decompostos, porque foram prejudicados pela atividade vulcânica, tudo isso vai virar nutrientes para o solo. Eu falei para vocês das outras rochas e outras formas de elas se formarem que não seja pelos vulcões, formando padrões diferentes. Então, galera, primeiro, rocha é o termo científico do que o pessoal chama de pedra. E o que são minerais? Minerais são sólidos formados por diferentes processos naturais, sendo um deles a cristalização a partir do magma ao sair e resfriar. A união de diferentes substâncias é responsável pela formação de diversos tipos de minerais. E as rochas são os minerais na crosta que podem sofrer ação de diversos fatores, pressão, chuva, agregando-se e formando as rochas. Então, os minerais são junções diferentes de várias coisas que, juntando e passando por diversos fatores, formam as rochas. Nós temos aqui 3 tipos de rocha. A rocha magmática ou ígnea, que é essa que o magma saiu e solidificou. Ela pode ser tanto uma rocha intrusiva quanto extrusiva. O que muda? Na intrusiva, ela vai ficar já durinha dentro da crosta e aí ela já sai como rocha, que é o granito, esse aqui, ó. E na extrusiva, primeiro sai o magma e aí depois ele resfria, que é o basalto, que é esse daqui, esse preto da calçada. Né? Aquele que a gente brinca passeando na calçada, vamos pisar só no preto, vamos pisar só no branco. O preto é uma rocha magmática. Nós temos as rochas sedimentares, que são partículas de sedimento, que se aglutinam e endurecem. Então, por exemplo, a argila, ó, aqui, ó, ela se juntou e endureceu e formou o argilito. E a metamórfica, que é uma transformação, ou a rocha magmática ou a sedimentar foram alteradas por causa de calor, pressão. Que é, por exemplo, aqui, ó, o mármore, que é o calcário, que é uma rocha sedimentar em alta temperatura, ele vira o mármore. E aqui tem uma imagem muito bonitinha do mármore. Isso daqui é mármore, esse véu aqui.
É mármore de um artista que fez essa escultura. Crianças, nesse vídeo é só, mas nós vamos seguir para o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho de fósseis e o que tudo isso tem a ver com a formação de rochas. Espero vocês lá!